Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Esse programa tem como objetivo estudar a Bíblia de uma maneira profunda, caminhando passo a passo pelos diversos textos da Escritura Sagrada. Agradecemos a sua companhia conosco, pois ela é um incentivo para continuarmos nessa tarefa tão especial para a qual Deus tem nos chamado. É através do seu compartilhamento que sabemos o valor dos nossos programas. Muitos de vocês têm escrito dando para nós esse retorno. É esse o caso de uma carta que nos chega da cidade de Taubaté, no estado de São Paulo. Essa irmã nos diz as seguintes palavras: moro em um asilo. Eu tenho 74 anos e ouço o seu programa todos os dias. Ele tem fortalecido a minha alma, tem me ajudado muito a entender melhor a palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Querida irmã, muito obrigado pelo seu exemplo de vida, porque com a idade da irmã e a sua condição, percebemos a importância do estudo da Bíblia. Em qualquer momento de nossas vidas, entender a palavra de Deus e estudá-la é tremendamente importante. Muito obrigado mesmo por suas palavras. Elas nos encorajam e nos estimulam a continuar desenvolvendo esse ministério de proclamar as verdades eternas. E para que esse ministério seja edificante para todos nós, é que necessitamos da direção e da bênção do Senhor. Por isso eu quero convidá-lo agora para esse momento de recorrer ao Senhor e pedir sobre nós, sobre esse programa, a sua bênção. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz para as nossas vidas. Obrigado porque podemos recorrer a ti em todos os momentos e em todas as situações em que estivermos. Obrigado pela tua companhia. Senhor, nós te pedimos, diante da tua misericórdia, que nos abençoe no estudo de hoje. Rogamos pela iluminação do teu Espírito Santo. Senhor, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, você que nos acompanha continuamente, sabe que estamos estudando a vida dos patriarcas que deram origem ao povo de Israel. Gênesis 29, 1 a 30. Jacó e suas esposas. Vimos a vida de Abraão, vimos a vida de Isaque e agora estamos estudando sobre a vida de Jacó, o filho mais novo de Isaque, aquele que Deus escolhera desde o ventre de sua mãe. Você se lembra que ao terminarmos o nosso último estudo, constatamos que Jacó, apesar da experiência que teve com Deus, quando viu uma escada até os céus e os anjos subindo e descendo por ela, não tinha mudado o seu coração ainda. Jacó não tinha ainda recebido, não tinha ainda experimentado uma transformação completa. Você se lembra disso? Muito bem. Você também deve se lembrar que essa transformação não foi evidenciada porque percebemos uma maneira duvidosa com que ele se dirigiu a Deus. Você se lembra das palavras de Jacó? Eu vou repetir para você. Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, etc., etc., então o Senhor será o meu Deus e eu lhe darei o dízimo. Recorde-se disso? Então, veja só, apesar de obter as mesmas promessas que Deus tinha dado a Abraão e Isaque, Jacó tentou fazer uma negociação com Deus. Você se recorda disso? Mas não é assim que se trata com Deus. Enquanto Jacó ia para Padã-Arã, percebendo Deus que o coração de Jacó ainda não tinha mudado completamente,
e desejando Deus que o seu caráter fosse exemplar, então ele permitiu que esse terceiro patriarca fosse experimentando uma situação bem delicada na sua vida para trazer lições, para desenvolver o caráter que Deus queria. E ele então colocou Jacó numa escola, na escola do engano. Ele que era enganador, conforme o significado do seu próprio nome, agora enfrentaria essa escola, a escola do engano, e seria enganado de modo inquestionável por Labão, seu tio, irmão da sua mãe Rebeca. Querido amigo, antes de começarmos a analisar o capítulo 29, vale a pena lermos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Nos diz assim a palavra de Deus: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esse capítulo vai nos mostrar que ninguém escapa dessa lei. Aqui nesse capítulo, Jacó começa a colher, começa a ceifar aquilo que ele mesmo havia plantado. Todo mal que se semeia aqui, colhe-se aqui, a não ser que haja um arrependimento profundo e verdadeiro. Colher o que se semeia é uma lei universal, da qual o único meio de escaparmos é um arrependimento profundo e sincero. Essa é uma verdade que a Bíblia ensina com muita clareza. Isso é verdade em todos os campos da vida. Lendo a Bíblia, encontramos alguns exemplos. Faraó mandou matar todos os filhos do sexo masculino pertencente aos judeus. E o que foi que aconteceu depois? Vemos que depois de várias pragas, o anjo do Senhor matou, na verdade, o próprio filho de Faraó e todos os filhos primogênitos dos egípcios. Lemos também que o rei Acabe mandou matar Nabote para satisfazer as suas ambições. E o que vemos depois? O profeta Elias lhe apareceu dizendo que o que ele fez, iriam fazer com ele também. E tudo se cumpriu literalmente como havia dito o profeta. Olha, até mesmo o apóstolo Paulo sentiu o peso dessa lei. Ele deu consentimento para que Estevão fosse apedrejado e morto antes, logicamente, dele ser convertido. Paulo não era convertido ainda. Mas o que aconteceu com o apóstolo Paulo depois? O apóstolo Paulo mais tarde foi levado para fora da cidade de Listra e foi ali apedrejado a tal ponto que pensaram que ele estivesse morto. Mas o exemplo clássico dessa lei, da aplicação dessa lei, nós vamos encontrar exatamente aqui na pessoa de Jacó. Jacó se orgulhava da sua capacidade de enganar. Conseguia tudo com grande facilidade. Ele era um suplantador, um enganador. Portanto, Jacó tinha que aprender exatamente essa lição. E Deus o matriculou na escola do engano. Em Labão, Jacó encontrou um competidor à altura. Na verdade, em Labão, Jacó encontrou um duro professor. Em Labão, Jacó encontrou sua escola de disciplina. Quando vemos no capítulo 31, versículo 41, que Jacó foi enganado por Labão depois dos primeiros 7 anos e que teve que trabalhar 14 anos por suas esposas, percebemos que todo engano que tinha feito em sua vida contra o seu irmão Esaú, contra o seu pai Isaque, agora estava recaindo sobre ele. Mas, ao mesmo tempo, é possível percebermos também que Jacó demonstrou sempre muita objetividade naquilo que ele queria. Veja só, desde o seu nascimento, ao segurar o pé do irmão, pois queria nascer em primeiro lugar, e posteriormente trabalhou para conseguir o direito, na verdade não trabalhou, na verdade enganou o irmão para conseguir o direito da primogenitura, passando pela experiência de Peniel, quando então não parou de lutar como mensageiro divino, até que ele fosse abençoado. Toda essa demora de 14 anos para conquistar aquilo que ele mais queria, isto é, casar com Raquel,
demonstram a sua objetividade, a sua tenacidade, a sua grande determinação. Embora esse homem fosse enganador, ele também tinha características bem firmes, e ele estava sendo forjado por Deus para se tornar o terceiro patriarca nessa linha de sucessão, o terceiro patriarca que daria origem à nação de Israel. Querido amigo, então vemos no texto do versículo 1 a 12, encontramos ali Jacó caminhando para o Oriente à procura da família da sua mãe, da família de Labão. Provavelmente cansado pela noite mal dormida, diante da especial visão que tivera por volta já do entardecer, vemos Jacó chegando a um poço. Um bom poço que estava tampado com uma grande pedra, que só era aberto depois que todos os rebanhos ali chegassem para serem dessedentados. Logo ao chegar, ele travou uma conversa com os pastores que ali estavam para identificá-los, identificar também o local onde estava. Confirmando que era o local certo, ele perguntou por seu tio Labão: "Vocês conhecem Labão?" E descobrindo que ele estava próximo do final da sua viagem, então ele ficou muito contente, muito animado. Depois de algum tempo, quando Raquel chegou com seu rebanho, num ato de firmeza e até de uma demonstração de força, ele tirou a grande pedra que tampava o poço e deu água ao rebanho que ela conduzia. Jacó, então, identificou-se com Raquel, e ao confirmar que estava diante de uma prima sua, ele a beijou, chorou e contou-lhe toda a aventura pela qual passara até chegar ali. Raquel, então, imediatamente foi a seu pai Labão dizer o que estava acontecendo e como, surpreendentemente, encontrara Jacó. Querido amigo, 2 destaques devem ser feitos até esse ponto. Em primeiro lugar, a remoção da grande pedra que tampava o poço foi um feito incomum. Isso demonstra que Jacó deveria ser um jovem muito forte para realizar tal façanha. Assim, aquela ideia que talvez tivéssemos de que Jacó fosse mais frágil, mais débil, porque era um rapaz mais caseiro, é desfeita com essa atitude. Em segundo lugar, também destaca-se o choro de Jacó ao encontrar Raquel. Percebemos nele, então, um homem aliviado por chegar num lugar de segurança. Por estar passando a primeira noite fora de casa, por estar fugindo do seu irmão que queria matá-lo, por estar viajando por lugares desconhecidos, certamente o seu coração estava muito ansioso, estava temeroso. Então, ao encontrar Raquel, identificá-la como sua prima, sentiu-se profundamente aliviado e protegido pelo Senhor. O Senhor, mais uma vez, dava prova da sua fidelidade. Tinha prometido e agora cumpria sua palavra. Querido amigo, a bênção do Senhor em nos fortalecer de modo sobrenatural nas diversas ocasiões e circunstâncias pelas quais nós passamos, e a alegria que temos ao nos encontrarmos com familiares, queridos, são lições que podem nos ajudar a olhar para as nossas próprias vidas, pedindo essas mesmas experiências ao Senhor, a sua companhia e a alegria de convivermos em família. Mas o texto prossegue, e nos versos 13 a 20, encontramos o relato do encontro de Jacó com Labão. Tão logo Labão soube da história de Jacó através de Raquel, foi encontrar o seu sobrinho e o trouxe para sua casa. Jacó contou toda a sua experiência para Labão, mas certamente não relatou somente as aventuras da sua viagem. Provavelmente relatou também toda a sua vida e o porquê que estava chegando à casa de Labão lá em Padã Arã. Podemos admitir que enquanto ouvia o longo relato de Jacó durante o jantar, Labão, ainda impressionado com a força que Jacó demonstrara no poço, ficou imaginando então de que maneira Jacó poderia ser mais um braço forte no trabalho das suas propriedades. Querido amigo, o texto nos diz que Jacó ficou hospedado com Labão durante um mês. Ficou na casa do seu tio durante um mês.
Mas diz também que depois desse tempo, sutilmente Labão, aproximando-se de Jacó, lhe fez ver que aquela situação não era melhor. E diz o verso 15: Depois disse Labão a Jacó: Acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Amigo, você consegue perceber o tom sutil de Labão, mostrando a Jacó que depois de um mês de folga, agora era a hora dos dois conversarem, resolverem como ficariam as coisas? Labão via que Jacó estava muito interessado na sua filha mais nova, a bela Raquel. Labão percebeu então que era aquela uma boa hora de aproveitar o sentimento de Jacó por Raquel e enredar Jacó numa situação em que ele ficasse trabalhando produtivamente. E o texto então descreve brevemente as duas filhas de Labão. Lia, que significa vaca selvagem, a mais velha, ela tinha seus olhos baços, que quer dizer ternos ou tenros, e significando que eram olhos fracos, tanto na visão como na cor. E Raquel, que significava ovelha, era mais nova, era formosa de porte e era linda de semblante. Raquel era uma bonita moça, disposta ao trabalho duro pelo fato de ser uma pastora. Raquel conquistara o coração de Jacó e, por seu amor, para tê-la como esposa, ele se dispôs a trabalhar durante 7 anos para Labão. O costume daqueles dias era que o noivo deveria pagar um dote pela jovem com quem queria se casar. E assim, Jacó, sem ter o que oferecer, ofereceu o seu trabalho como pagamento para se casar com Raquel. E Labão, que pretendia o seu trabalho, rapidamente aceitou. Essa porção termina então com o versículo 20, que nos relata, em resumo, o efeito do amor. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e esses lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Temos aqui alguns destaques a fazer. Primeiro, a sutileza de Labão em dizer a Jacó que ele deveria tornar-se produtivo e que suas férias, seu descanso, depois de um mês, já havia terminado. Segundo, a descrição das duas moças, uma mais bonita e mais disposta do que a outra, lembrando-nos a responsabilidade de todos nós para com o trabalho. E, em terceiro lugar, o efeito do amor é constatado de modo inequívoco, mostrando que, por amar Raquel, 7 anos de serviço pastoril não afugentaram Jacó. Até aquele momento, ele era um rapaz mais caseiro, mas quando comparado com seu irmão, que era um homem do campo, ele era uma pessoa mais tímida, mais delicada. Mas vejam só que, pelo amor a Raquel, ele estava disposto a 7 anos de um trabalho muito sério, de um trabalho pastoril. Querido amigo, encaminhando-nos agora para o final do programa, nos deparamos com os versículos 21 a 30. E nesses versos, creio, temos as mais contundentes situações experimentadas por Jacó. Encontramos aqui, em primeiro lugar, no versículo 21, Jacó, depois de 7 anos de trabalho, pedindo a Labão que fosse concretizado aquele acerto anterior. Jacó queria casar. Número 2, encontramos a festa que Labão preparou, convidando todos os seus amigos, tudo preparado e devidamente planejado. 3, encontramos a atitude enganadora e mentirosa de Labão, entregando Lia e não Raquel a Jacó. Número 4, vemos que depois de relacionar-se sexualmente, na manhã seguinte, tendo percebido que estava casado com Lia e não com Raquel, Jacó foi reclamar duramente com Labão que tinha sido enganado. 5, encontramos Labão, o enganador, enganando a Jacó. O enganador dando-lhe uma boa desculpa para o seu ato de esperteza. Olha, o costume do local me levou a fazer isso. Número 6, vemos Labão propor um novo trato com Jacó,
daria a Raquel, depois de uma semana, para ser sua esposa, para ser esposa de Jacó, quando acabassem as festividades do casamento. Mas o preço seria por mais 7 anos de trabalho nas suas terras. Em número 7, encontramos, conforme os versículos 28 e 30, a afirmação de que Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. E mais uma vez, Jacó demonstrou seu amor por Raquel, submetendo-se a mais uma jornada de 7 anos de trabalho para tê-la como esposa. O texto ainda diz que Labão deu às suas filhas as suas servas, isto é, Zilpa como serva de Lia e Bila como serva de Raquel. Essas seriam moças não só ajudantes de Lia e de Raquel, mas também, como veremos posteriormente, elas também seriam mães de alguns dos filhos de Jacó. Querido amigo, você percebe que situações delicadas Jacó teve que enfrentar? São situações complicadíssimas, não é mesmo? O verso 22 menciona o banquete que Labão deu aos seus convidados. Além do banquete celebrar o casamento de uma de suas filhas, certamente celebrava a astúcia e a esperteza do próprio Labão e a humilhação de Jacó. Durante uma semana, como de costume, foram realizadas as comemorações. E o que deveria ser para Jacó uma ocasião de alegria e de conquista de um alvo tão almejado pelo qual ele tinha trabalhado durante 7 anos, se tornava aquela situação um motivo de gozação, de escárnio, enfim, uma piada de mau gosto. Jacó deve ter se lembrado de suas atitudes passadas. Mas o irônico em tudo isso é que a explicação que Labão deu a Jacó mostrava a ele claramente o seu passado. Jacó tinha roubado de Esaú a bênção costumeiramente reservada ao irmão mais velho, conforme nós vimos quando estudamos o capítulo 27. E agora Labão engana Jacó ao defender exatamente um costume semelhante. Alguns têm dito que se Jacó fosse explícito pedindo Raquel a Labão, esse não teria desculpas para lhe entregar Lia. Eu não creio que tenha sido essa a razão de Labão ter enganado a Jacó. A razão do engano residia, sim, no coração avarento e cobiçoso de Labão. E era, na verdade, uma lição que Deus queria que Jacó experimentasse, que Jacó aprendesse. Jacó estava pagando o preço, estava colhendo aquilo que ele mesmo tinha plantado. Estava pagando o preço das suas condutas anteriores. Aquela primeira manhã após o casamento, certamente foi uma manhã terrível para Jacó. Certamente ele voltou a pensar no seu passado quando enganou seu irmão e seu pai com mentiras, com truques. Foi porque enganou seu pai e seu irmão que ele foi obrigado a deixar o lar. Ele havia obtido o direito de primogenitura e a bênção por meios escusos, por meios mentirosos. Mas Deus não aceita tal prática. Deus não aceita esses métodos para que consigamos as suas bênçãos ou consigamos os nossos objetivos. Deus havia prometido a ele a bênção, o direito de primogenitura, mas Jacó procurou obter tudo isso usando meios errados. Para ele, os fins justificavam os meios, mas Deus não aceitou e não aceita essa prática. Jacó estava agora colhendo aquilo que ele tinha semeado. Jacó estava matriculado numa boa escola, colhendo tudo aquilo que ele havia semeado. A sua experiência estava sendo muito dura, muito difícil, mas era somente assim que ele poderia aprender essa importante lição. Às vezes, se demora um pouco para se colher o que se semeou, mas como diz a lei divina, a lei universal, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Querido amigo, que Deus nos proteja de usarmos meios ilícitos para conquistarmos os nossos alvos,
para conquistarmos as suas bênçãos. Que não tenhamos que passar por essa escola de engano, por essa escola de Labão, para sermos enganados, como foi Jacó. Que essa lição possa ser aprendida e praticada de tal maneira que nossas vidas sejam sempre agradáveis a Deus. Um grande abraço a você e que Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado expiou na cruz, e por graça sem igual, salvou-me meu Jesus. Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Esse programa tem como objetivo estudar a Bíblia de uma maneira profunda,